Respire fundo. Solte o ar lentamente. Esta noite, embarcaremos juntos numa jornada. Uma jornada através de uma das histórias mais misteriosas e incompreendidas de todos os tempos. Você não precisa fazer nada além de ouvir. Deixe seu corpo relaxar. Deixe sua mente se acalmar, porque a história que você está prestes a ouvir foi sussurrada ao longo dos séculos, transmitida por textos antigos e temida pelos seres mais poderosos de toda a criação. Esta é a história de um anjo, mas não do tipo que você imagina. Este anjo não traz mensagens de alegria. Ele não luta em batalhas celestiais. Ele não anuncia nascimentos, nem protege os errantes. Este anjo tem apenas um propósito, e esse propósito é algo que todo ser vivo um dia experimentará. Ele se chama Azrael, e até mesmo Miguel, o maior guerreiro dos céus, se afasta quando ele chega. Até mesmo Lúcifer, a estrela da manhã que desafiou o próprio Deus, soube que era melhor não ficar em seu caminho. Por quê? Porque Azrael não vem com avisos. Ele não vem com segundas chances. Quando Azrael aparece, a história termina. Sua história, minha história, a história de todos. Ele é o anjo da morte. Mas eis o que a maioria das pessoas não sabe. Azrael não começou como o Senhor da Morte. Ele não foi criado para ser temido. Na verdade, seu nome significa Auxílio de Deus, no hebraico antigo. Então, como um anjo destinado a ajudar, se tornou o ser que toda a alma, humana ou angelical, aprendeu a temer. É isso que vamos explorar esta noite. E eu prometo a vocês que ao final desta jornada, vocês verão a morte, a vida e até mesmo o medo de uma maneira completamente diferente. Então, acomode-se, fique à vontade, feche os olhos, se quiser, e permita-me levá-lo de volta ao princípio de tudo, a um tempo anterior à própria existência da morte. Antes de prosseguirmos, se você gosta de mergulhar em mistérios antigos e histórias não contadas, inscreva-se no canal. Exploramos os recônditos da história, da fé e do desconhecido. E acredite, você não vai querer perder o que vem a seguir. Vamos começar. Capítulo 2. Antes da morte existir. Imagine um mundo onde nada jamais tivesse fim, sem pôr do sol, sem últimos suspiros, sem últimas palavras, sem despedidas. Parece lindo, não é? Como um paraíso. Mas aquele mundo não era o paraíso. Ainda não, porque o paraíso exige algo que muitas vezes esquecemos: a possibilidade da perda. Sem fins, não há sentido. Sem morte, não há vida. No princípio, antes que os humanos caminhassem sobre a terra, antes que as montanhas surgissem e os oceanos se formassem, existiam apenas os céus. E nesses céus existiam anjos, milhares e milhares deles. Alguns eram pequenos, outros imensos além da imaginação. Cada um tinha um papel. Alguns cantavam louvores sem parar. Alguns registravam cada acontecimento. Alguns guardavam lugares sagrados. E alguns, como Miguel e Gabriel, recebiam tarefas especiais de proteção e comunicação. Mas nenhum deles sabia o que era a morte. A morte ainda não existia. Não havia sido criada. Não fazia parte do projeto. E então, tudo mudou. Deus decidiu criar algo novo, algo diferente dos anjos, algo feito não de luz ou fogo,
mas da própria terra. Ele criaria seres humanos. O primeiro ser humano seria chamado Adão, e Adão seria formado do pó, do solo, da própria terra sob nossos pés. Mas eis o problema. Para criar Adão, alguém teve que descer à terra e coletar aquele pó. E a terra não queria desistir. Então Deus deu uma ordem. Ele chamou seus maiores anjos, um por um, e disse-lhes: vão à terra, tragam-me o pó de que preciso. Primeiro, ele enviou Miguel. Miguel, o guerreiro, o líder dos exércitos celestiais. Forte, corajoso, leal. Miguel desceu à terra, suas asas flamejando com fogo sagrado. Ele estendeu a mão em direção ao solo, e a terra clamou. Por favor, implorou a terra, não tirem nada de mim. Se vocês levarem este pó, criarão algo que me ferirá, pisará em mim e me despedaçará. Por favor, deixem-me inteira. Miguel ouviu o apelo da terra e não conseguiu atendê-lo. Retornou ao céu de mãos vazias. Então, Deus enviou Gabriel. Gabriel, o mensageiro, o portador da verdade, gentil, sábio, compassivo. Gabriel desceu e ajoelhou-se junto à terra. Ele ouviu a voz da terra, sentiu sua tristeza e também retornou sem poeira. Um a um, os arcanjos foram enviados, e um a um voltaram de mãos vazias. Eles não conseguiam se conformar com o que a terra não queria dar. Mas então, Deus chamou outra pessoa, alguém que ainda não havia sido testado, alguém cujo nome a maioria das pessoas nem sequer conhecia: Azrael. Naquela época, Azrael era apenas mais um anjo. Não era um guerreiro, não era um mensageiro, apenas fiel, apenas obediente. E quando Deus lhe deu a ordem, Azrael foi. Ele desceu à terra, silencioso e sereno. A terra clamou por ele, assim como fizera com os outros. Implorou, suplicou, ofereceu razões, emoções, orações. Mas Azrael não parou. Algumas histórias contam que ele sussurrou uma promessa à terra: tudo o que eu levar, devolverei, cada pedaço, com o tempo. Outros dizem que ele não disse absolutamente nada. O que importa é o seguinte: Azrael recolheu o pó, encheu as mãos com ele e o levou de volta para o céu. Ele fez o que nenhum outro anjo conseguiu fazer. E naquele instante, tudo mudou, porque Deus viu algo em Azrael que os outros não tinham: não coragem, não frieza, mas a capacidade de fazer o que era necessário, mesmo quando doía, mesmo quando parecia errado. E assim, Deus deu a Azrael uma nova função. Você recolheu o pó que deu origem à vida, disse Deus. Agora você será quem a terminará. Você separará a alma do corpo quando chegar a sua hora. Você será o anjo da morte. A partir daquele momento, Azrael deixou de ser apenas um anjo. Ele se tornou outra coisa, algo necessário, algo temido. Mas eis a pergunta que ninguém faz. Azrael queria esse papel? Ele entendia o que isso significaria? Ele sabia que dali em diante seria ele quem todos os seres vivos temeriam? Nunca saberemos, porque Azrael, ao contrário de outros anjos, não fala muito nas histórias antigas. Ele não reclama, ele não questiona, ele simplesmente obedece. E talvez essa seja a parte mais assustadora de todas. Se você ainda está ouvindo,
quero te perguntar uma coisa. Você acha que Azrael deveria ter recusado? Ele deveria ter deixado a terra em paz como os outros? Deixe sua opinião nos comentários. Gostaria muito de saber o que você pensa sobre isso. E se esta história lhe interessar, clique no botão Gostei. Isso nos ajuda a compartilhar essas histórias profundas e impactantes com mais pessoas. Agora, vamos falar sobre o que aconteceu em seguida. Porque uma vez que Azrael se tornou o anjo da morte, ele precisava de algo para monitorar cada vida na Terra. Ele precisava de um pergaminho. Capítulo 3. O teste que mudou tudo. Vamos parar um instante e pensar no que acabou de acontecer. Azrael passou por um teste que nem mesmo os maiores anjos do céu conseguiram realizar. Miguel, o guerreiro que lidera exércitos, não conseguiu. Gabriel, a voz de Deus, não conseguiu. Anjos que estiveram na presença do Todo-Poderoso desde o princípio dos tempos não conseguiram, mas Azrael conseguiu. Por quê? Algumas pessoas dizem que é porque Azrael era mais forte. Outras dizem que ele era mais frio, mais propenso a ignorar as emoções. Mas eu acho que há outro motivo. E é um motivo que torna Azrael muito mais interessante do que apenas uma figura que inspira medo. Azrael entendeu algo que os outros não entenderam. Ele compreendeu que a criação exige sacrifício, que os começos vêm acompanhados de fins, que a vida verdadeira, não pode existir sem a possibilidade da morte. A terra estava com medo. Sabia que, uma vez criados, os humanos mudariam tudo. Cavariam, plantariam, construiriam e, sim, às vezes, destruiriam. A terra seria usada, moldada e marcada pelas mãos humanas. Mas Azrael também sabia disto. Sem aquele pó, não haveria Adão, nem humanidade, nem escolha, nem amor, nem arte, nem riso, nem lágrimas. A terra permaneceria intocada, mas também permaneceria vazia. Então, Azrael fez uma escolha. Ele escolheu começar a história, sabendo que um dia também teria que terminá-la. E talvez seja isso que o tornava diferente. Ele não via a morte como crueldade. Ele a via como parte do propósito. Pense nisso. Se nada morresse, que sentido teria a vida? Cada momento seria igual. Não haveria urgência, nem beleza no nascer do sol, nem motivo para abraçar alguém. Valorizamos as coisas porque elas não duram para sempre. Azrael compreendeu isso, e por compreender, estava disposto a suportar o peso disso. Mas é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Depois que Azrael trouxe o pó de volta, Deus o usou para formar o corpo de Adão. Ele o moldou com cuidado, deu-lhe forma com intenção. E então, Deus soprou vida naquele corpo. Uma alma entrou no pó, e Adão abriu os olhos. Pela primeira vez, existiu um ser humano, e naquele mesmo instante, algo mais foi criado: morte. Porque, uma vez iniciada a vida, a morte tornou-se inevitável. Uma não existe sem a outra. E assim, o relógio começou a correr, não apenas para Adão, mas para todos os seres humanos que um dia nasceriam. E Azrael, ele se tornou o guardião daquele relógio. Desde o momento em que Adão respirou pela primeira vez, o dever de Azrael começou. Ele não levou a alma de Adão imediatamente. Não.
Adão viveu por séculos, segundo algumas tradições, mas Azrael sempre esteve lá, esperando, observando, atento. E é aqui que chegamos a uma das partes mais fascinantes da história de Azrael: o pergaminho. Na tradição islâmica, diz-se que Azrael carrega um registro divino, um pergaminho, ou às vezes descrito como um grande livro, que contém o nome de todas as pessoas que já viveram ou que ainda viverão. Quando alguém nasce, seu nome aparece no pergaminho. Quando morrem, seus nomes são apagados. Este pergaminho não é algo que Azrael controla. Ele não escolhe cujos nomes aparecem ou desaparecem. Deus o faz. Azrael simplesmente o lê. E quando um nome começa a desaparecer, Azrael sabe. Chegou a hora. Imagine isso por um instante. Imagine ser responsável por bilhões de vidas. Imagine ter uma lista à sua frente, em constante mudança, com nomes aparecendo e desaparecendo em tempo real, e saber que você é quem deve agir no momento em que um nome começa a sumir. Isso não é poder. Isso é fardo. E Azrael a carrega sem reclamar. Mas eis uma pergunta que pode lhe tirar o sono. Azrael sente alguma coisa quando vê um nome prestes a desaparecer? Ele hesita, mesmo que por um segundo, quando se trata de uma criança, uma mãe, alguém que não estava preparado. Os textos não nos dizem nada. Azrael permanece em silêncio. E talvez seja esse silêncio que o torna tão assustador. Porque não sabemos o que ele sente. Não sabemos se ele sente alguma coisa. Ou talvez, só talvez, ele sinta tudo. Cada perda, cada despedida, cada alma que não queria partir. E ele continua cumprindo o seu dever. Isso, para mim, é mais poderoso do que qualquer espada que Miguel pudesse brandir ou qualquer mensagem que Gabriel pudesse entregar. Então, aqui está a minha pergunta para vocês. Vocês acham que Azrael é compassivo? Ou acham que ele está completamente desprovido de emoções? Deixem suas opiniões nos comentários. E se você ainda não se inscreveu, agora é a hora perfeita. Porque estamos apenas começando. E o que vem a seguir vai te surpreender. Vamos falar sobre a verdadeira aparência de Azrael. Porque, acredite, não é nada do que você imagina. Capítulo 4. O pergaminho de cada nomelo. Feche os olhos novamente por um instante. Imagine que você está segurando um pedaço de papel. Nesse papel está um nome, seu nome, e ao lado, uma data, o dia em que você nasceu. Mas há outra data também, uma que você ainda não pode ver, o dia em que seu nome será apagado. Esse documento existe, e Azrael está com ele. Este pergaminho, este registro divino, é um dos detalhes mais importantes para entendermos quem é Azrael e como ele age, porque nos mostra algo crucial. Azrael não é um caçador. Ele não está à procura de vítimas. Ele não toma decisões sobre quem vive e quem morre. Ele é um servo, cumpre ordens, lendo uma lista, mas o peso dessa lista é inimaginável. Segundo a tradição islâmica, este pergaminho está sempre com Azrael. Alguns dizem que é um objeto físico, enrolado e brilhando com luz. Outros dizem que é algo que ele simplesmente sabe, inscrito em seu próprio ser. De qualquer forma, a rolagem está em constante mudança. A cada segundo, novos nomes surgem. Bebês nascem. Vidas começam.
Exatamente ao mesmo tempo, outros nomes começam a desaparecer. E quando um nome se apaga, Azrael se move. Ele não hesita, não fica com dúvidas. No instante em que o nome desaparece, ele já está lá. Pense no que isso significa. Neste exato momento, enquanto você ouve isto, Azrael está coletando almas. Não apenas uma, dezenas, centenas. Alguns dizem milhares a cada instante. Em todo o mundo, em hospitais, lares, campos de batalha, salas silenciosas, ruas movimentadas, em todos os lugares. E ele está fazendo isso sozinho. Bem, não completamente sozinho. Algumas tradições dizem que Azrael tem ajudantes, anjos menores que trabalham sob seu comando. Esses seres auxiliam no processo, especialmente em tempos de grande morte, como guerras, pestes ou desastres naturais. Mas a responsabilidade final, essa é de Azrael, sempre. É aqui que a coisa fica ainda mais misteriosa. O pergaminho não contém apenas nomes. De acordo com algumas interpretações, ele também guarda detalhes. A forma como a pessoa morrerá, o local, a hora, até mesmo o estado de sua alma. O que significa que Azrael sabe, muito antes de chegar, exatamente como a reunião irá decorrer. Ele sabe se a pessoa resistirá, se terá medo, se o acolherá. Ele sabe se precisará ser gentil ou firme, se a alma virá facilmente ou se agarrará desesperadamente ao corpo. E mesmo assim, ele continua indo, todas as vezes. Alguns estudiosos descrevem este pergaminho como dividido em seções. Uma seção para os justos, uma para os pecadores e talvez outras intermediárias. Quando Azrael lê um nome da seção dos justos, ele se prepara de maneira diferente. Ele pode vir pessoalmente, pode assumir uma forma mais suave, pode até mesmo dar à alma um momento para compreender o que está acontecendo, para se despedir em seu coração. Mas quando ele lê um nome da outra seção, aquela marcada para julgamento, sua abordagem muda. Ele pode enviar um de seus auxiliares, ou pode vir pessoalmente, mas de uma forma que reflita o peso do que aquela alma agora deve enfrentar. Isso é importante, porque mostra que Azrael não é insensível, ele não é frio, ele se adapta, ele responde, ele encontra cada alma onde ela está. E isso, de uma forma estranha, é uma espécie de misericórdia. Mas vamos mais a fundo. E se a rolagem for mais do que apenas uma lista? E se for uma conexão? Algumas tradições místicas sugerem que Azrael não apenas lê nomes, ele os sente. O pergaminho está ligado à sua essência. Cada nome nele é um fio que o conecta àquela vida. Quando você nasceu, um fio se formou, invisível, inquebrável, ligando sua alma a Azrael. Você esteve ligada a ele a vida toda. Você só não sabia disso. E um dia, esse fio se apertará, e Azrael o seguirá, para onde quer que você esteja, para o que quer que você esteja fazendo. E nesse momento, seu nome desaparecerá do pergaminho. Isso te assusta ou te conforta? Porque é o seguinte: se Azrael está conectado a todas as vidas, então ele também é testemunha de todas elas. Ele vê os momentos que ninguém mais vê, a bondade que você demonstrou quando ninguém estava olhando, as lágrimas que você derramou sozinho, a força silenciosa que você carregou. Talvez
Só talvez. Azrael te conheça melhor do que ninguém. E quando ele finalmente chega, não é um estranho. É alguém que esteve com você o tempo todo. Se você gostou da ideia, clique no botão curtir e deixe um comentário me contando como você se sente em relação a estar conectado a Azrael por toda a sua vida. Isso muda a forma como você o vê? Agora, vamos falar sobre a verdadeira aparência de Azrael, porque é aqui que as coisas ficam realmente inacreditáveis. Capítulo 5. A forma além da imaginação. Quando você imagina um anjo, o que você vê? Talvez uma figura radiante com asas brancas, um rosto belo, uma expressão serena, talvez segurando uma harpa ou em pé sobre uma nuvem. Esse não é Azrael, nem de perto. Na verdade, se você pudesse ver a verdadeira forma de Azrael, sua mente não seria capaz de processá-la. Seria demais, vasto demais, avassalador demais, porque Azrael não tem forma humana. Ele não tem forma alguma que possamos descrever com palavras. Deixe-me tentar descrever. Segundo os textos islâmicos, Azrael tem 4 faces, não 4 cabeças, 4 faces, cada uma olhando para uma direção diferente: norte, sul, leste, oeste. Ele vê tudo, tudo ao mesmo tempo. Não há ponto cego, nenhum lugar para se esconder. Não importa onde você esteja na terra, um dos rostos de Azrael está olhando para você. Mas isso é apenas o começo. Dizem também que Azrael possui 4.000 asas. 4.000. Não 2, não uma dúzia. 4.000 asas que se estendem pelo espaço, por reinos, por realidades. E aqui está a parte assustadora. Nem todas essas asas são iguais. Algumas das asas são macias, delicadas, feitas de luz e graça. Essas são as asas que ele usa para os justos. Quando ele vem buscar uma alma que viveu com amor e fé, ele a envolve nessas asas. É como ser abraçado, como ser levado para casa. Mas as outras asas, essas são diferentes. São feitas de ferro, ganchos afiados, correntes pesadas, metal em brasa. Essas asas são para almas sobrecarregadas pelo pecado, pela crueldade, pelo mal impenitente. E quando essas asas se abrem, não há consolo, apenas a fria e dura verdade do que essa alma se tornou. Agora, imagine isto. Imagine ser um anjo que carrega misericórdia e julgamento no mesmo corpo. Imagine segurar paz e punição em suas mãos simultaneamente. Esse é Azrael. Mas ainda não terminamos, porque as descrições vão ainda mais longe. Alguns estudiosos dizem que Azrael tem 70.000 pés, ou membros, ou talvez tentáculos do ser que se estendem por toda a existência. Cada um capaz de alcançar uma alma, cada um conectado à tarefa. E aqui está o detalhe que lhe causa arrepios. O corpo inteiro de Azrael está coberto de olhos e línguas. Milhões deles. Bilhões, talvez. Cada olho representa uma alma viva na terra. Cada língua representa uma voz, uma vida, uma pessoa. E aqui está a parte que deveria fazer você parar e pensar. Quando alguém morre, um daqueles olhos se fecha. Uma daquelas línguas se cala. Ela desaparece da forma de Azrael.
Isso significa que o corpo de Azrael está em constante mudança, constantemente se transformando, olhos abrindo e fechando, línguas aparecendo e desaparecendo. Neste exato momento, enquanto você ouve isto, a forma de Azrael é diferente da que era há 5 minutos, porque pessoas morreram e pessoas nasceram. Ele é um reflexo vivo da existência da humanidade. Se de alguma forma você pudesse vê-lo em sua verdadeira forma, você veria a si mesmo, seu olho, sua língua. Em algum lugar de seu corpo infinito, você está representado. E um dia, seus olhos se fecharão, sua língua desaparecerá, e Azrael virá te buscar. Esse pensamento te aterroriza ou te faz sentir conectado, como se você fizesse parte de algo maior? Deixe sua opinião nos comentários, porque acho que essa pode ser uma das ideias mais impactantes que abordamos até agora. Eis aqui mais um detalhe que demonstra o quão incompreensível Azrael realmente é. Segundo algumas narrativas, a terra inteira aparece para Azrael como nada mais do que um pequeno prato em sua mão. Alguns dizem que se parece com uma tigela. Outros dizem que é tão pequena quanto uma moeda. Para ele, a distância não existe. Fronteiras não importam. Montanhas, oceanos, cidades, tudo está ao seu alcance a cada instante. Você pode estar no topo da montanha mais alta ou escondido na caverna mais profunda. Não faz diferença. Para Azrael, você está bem ali, bem na frente dele, sempre. E quando seu nome desaparecer do pergaminho, ele não precisará viajar, ele não precisará procurar, ele já está lá. Algumas tradições vão ainda mais longe. Dizem que Azrael é maior que os portadores do trono. Estes são os anjos mais poderosos que existem, tão grandes que seu tamanho não pode ser medido em termos humanos. Sua única função é sustentar o trono de Deus. No entanto, Azrael é maior, não porque ele seja mais forte em batalha, não porque ele seja mais importante na hierarquia, mas porque sua tarefa abrange cada ser vivo, cada respiração, cada batida do coração, cada fim. É por isso que até Miguel, o maior guerreiro do céu, lhe dá espaço, porque quando Azrael se move, a própria criação prende a respiração. Se você ainda está comigo, dê um like neste vídeo, porque o que vem a seguir é uma das partes mais belas e comoventes de toda essa história. Vamos falar sobre as duas faces de Azrael, aquela que traz a paz e aquela que traz o terror. Capítulo 6. Duas faces do mesmo anjo. Eis algo que a maioria das pessoas não entende sobre Azrael. Ele não parece o mesmo para todos. Na verdade, a aparência de Azrael quando ele vier te buscar depende inteiramente de como você viveu sua vida. Pense nisso por um momento. O mesmo anjo, o mesmo ser, mas duas experiências completamente diferentes. Para alguns, Azrael é a coisa mais bela que já viram. Sua presença é calorosa, gentil e repleta de luz. Quando ele chega, não há medo, apenas paz. Uma sensação de finalmente estar em casa. Para outros, Azrael é a coisa mais aterradora que se possa imaginar. Sua forma é escura, fria, opressiva. Sua chegada traz pânico, pavor e o peso esmagador do arrependimento. Mesmo anjo, experiência diferente. Por quê? Porque Azrael é um espelho. Ele reflete a verdade da sua alma. Se sua alma está em paz, ele aparece como paz.
Se sua alma está em turbilhão, ele aparece como turbilhão. Essa é uma das ideias mais profundas de todo o misticismo sufi. A crença de que a morte não é algo externo a você, mas sim algo interno. E quando Azrael chega, ele simplesmente revela o que já estava lá. Deixe-me dar um exemplo. Imagine uma pessoa que viveu sua vida com bondade. Ela ajudou os outros. Ela perdoou. Ela tentou, mesmo quando era difícil, fazer o que era certo. Claro, ela cometeu erros. Todos cometem, mas seu coração estava no lugar certo. Quando Azrael se aproxima dessa pessoa, ele não precisa forçar nada. A alma está pronta. Sempre esteve pronta. Talvez nem se dê conta disso ainda. Mas quando Azrael aparece, a alma o reconhece. Não como um estranho, como um guia. Em algumas tradições, diz-se que Azrael se sentará ao lado dessa pessoa. Ele lhe dará um momento, talvez alguns minutos, talvez mais. Ele a deixará sentir a transição. Deixará que ela se despeça silenciosamente de sua vida, de seu corpo, de suas memórias. E então, delicadamente, ele estenderá a mão, e a alma virá de bom grado, facilmente, como um sopro deixando o corpo. Não dói, não rasga, simplesmente solta. E naquele momento, a pessoa sente algo que nunca sentiu antes: liberdade, leveza, a sensação de voltar para casa, para um lugar que sempre conheceu, mas nunca visitou. Esse é um lado de Azrael, mas há outro lado da moeda. Imagine alguém que viveu sua vida com crueldade, que feriu os outros sem remorso, que escolheu o egoísmo em vez da compaixão, a violência em vez da paz, a mentira em vez da verdade. Quando Azrael se aproxima dessa pessoa, tudo muda. A alma não quer partir. Ela se apega ao corpo com todas as suas forças, porque no fundo, sabe o que a espera do outro lado. E Azrael, ele não se senta quieto. Ele não espera. Segundo algumas descrições, a alma de um pecador é arrancada do corpo como espinhos sendo puxados através de lã molhada. Ela se rasga, ela resiste, ela grita, embora ninguém possa ouvi-la. E a forma que Azrael assume nesses momentos não é gentil, é pesada, sombria, carregada com o peso do julgamento. Isso não é crueldade. É a verdade. Essa pessoa passou a vida construindo muros ao redor da própria alma, preenchendo-a com medo, raiva e dor. E agora, no fim, esses muros estão desmoronando, e não há mais para onde fugir. Azrael não pune, ele apenas revela. Mas aqui está a parte que é fácil de passar despercebida. Mesmo naqueles momentos terríveis, Azrael continua cumprindo seu papel. Ele continua fazendo o que precisa ser feito, porque sem aquele momento de verdade, a alma jamais seguiria em frente. Permaneceria presa, agarrada a um corpo que já não está vivo, incapaz de encarar o que virá a seguir. Azrael força a transição, não por ódio, mas porque é necessário. E talvez, só talvez, até isso seja uma espécie de misericórdia. Agora, existe uma terceira possibilidade, e é naquela em que eu acho que a maioria de nós se encaixa. E quanto às pessoas que estão em algum lugar no meio, não são santos, não são pecadores, apenas pessoas, tentando dar o seu melhor, falhando às vezes, conseguindo outras vezes. Qual é a aparência de Azrael para eles?
Os textos não dão uma resposta clara, mas imagino que seja algo intermediário. Talvez Azrael se manifeste como uma presença calma, não opressiva, não aterrorizante, apenas segura. E talvez a alma hesite, não porque seja má, mas porque é humana, porque partir é difícil, mesmo quando se sabe que chegou a hora. E talvez, nesses momentos, Azrael espere, só um pouco, não para sempre, mas o suficiente para a alma dar uma última olhada, um último suspiro, um último pensamento, e então, com delicadeza, mas com firmeza, ele guia a alma adiante. Se você está se perguntando qual versão de Azrael você encontrará um dia, talvez a pergunta melhor seja: qual versão você está criando agora? Porque a forma como você vive molda a forma como você partirá. Deixe um comentário e me diga: você acha que a natureza dual de Azrael é justa? Todos deveriam ver a mesma versão dele, independentemente de como viveram? E se essa história te fez refletir, compartilhe com alguém, porque são esses tipos de conversas que não temos com frequência suficiente. Agora, vamos falar sobre algo ainda mais arrepiante: o medo que até os anjos sentem quando Azrael está por perto. Capítulo 7. Quando os anjos temem. Temos falado muito sobre os humanos, sobre como Azrael aparece para nós, como ele coleta nossas almas, como ele reflete a verdade de quem somos. Mas e os anjos? Porque é o seguinte: o poder de Azrael não se aplica apenas aos humanos. Isso se aplica a todos, a tudo, até mesmo aos próprios anjos. E é por isso que até os seres mais poderosos do céu lhe dão espaço. Deixe-me explicar. Nos reinos celestiais existe uma hierarquia. Alguns anjos são mensageiros, alguns são guerreiros, alguns são guardiões. E no topo estão os arcanjos: Miguel, Gabriel, Rafael, Israfil. Esses seres são incrivelmente poderosos. Eles existem desde o alvorecer da criação. Estiveram na presença de Deus. Realizaram missões que moldaram todo o universo. Mas até eles sabem de uma coisa: quando Azrael aparece, você se afasta. Não porque Azrael seja inimigo deles, não porque ele seja cruel ou violento, mas porque a presença dele significa algo absoluto, significa o fim. E os anjos, apesar de todo o seu poder, não são imunes a fins. Existem histórias, antigas e em sua maioria esquecidas, que falam sobre anjos que foram levados por Azrael, não porque se rebelaram, não porque pecaram, mas porque seu tempo, seu propósito, havia chegado ao fim. Algumas tradições dizem que certos anjos são criados para tarefas específicas. Quando essa tarefa é concluída, eles não são mais necessários. E assim, Azrael surge, até mesmo para eles. Imagine ser um anjo. Imagine existir por milhares, talvez milhões de anos. Imagine acreditar que você é eterno, intocável. E então, um dia, Azrael aparece e você percebe: você não é. Esse é o medo. Não o medo da dor, mas o medo do desconhecido, o medo do fim, o medo daquilo que você pensava que nunca se aplicaria a você. E se os anjos conseguem sentir esse medo, quanto mais nós. Existe uma história específica que retrata isso perfeitamente. Segundo a tradição islâmica,
Quando Deus criou a morte, Ele quis mostrá-la aos anjos, não para assustá-los, mas para ajudá-los a compreender o que era. Então, Deus manifestou a morte como um ser, uma criatura, uma forma, e Ele a colocou diante dos anjos. Todos os anjos que olharam para a morte desmaiaram, não por um instante, por 1000 anos. Nem mesmo os maiores entre eles conseguiram suportar a visão daquilo. É assim que a morte é avassaladora, não como conceito, mas como realidade. E Azrael, ele é o escolhido para carregá-la, para empunhá-la, para se tornar seu rosto. Pense nisso. Pense no que significa segurar algo tão poderoso que nem mesmo seus companheiros anjos conseguem olhar para isso sem desmaiar. Isso não é uma dádiva, é um fardo. E Azrael carrega isso todos os dias. Mas eis o que torna tudo ainda mais interessante. Apesar de seu poder, apesar de seu papel, Azrael nunca se rebelou. Lúcifer, um dos anjos mais belos e inteligentes já criados, não conseguiu lidar com seu papel. Ele queria mais. Questionou, desafiou e, por fim, caiu. Mas Azrael, ele jamais vacilou. Por quê? Talvez seja porque Azrael entende algo que Lúcifer nunca entendeu: que o poder não se trata de controle, trata-se de servir. Azrael não rouba almas porque quer. Ele as rouba porque é necessário. Porque sem a morte, a vida não tem forma, não tem significado, não tem urgência. E talvez, de alguma forma estranha, Azrael ame a humanidade mais do que qualquer outro anjo. Porque ele é quem nos vê em nosso momento mais vulnerável, nosso último instante. O momento em que toda a pretensão desaparece e somos apenas nós mesmos. Ele nos vê como realmente somos e ele continua a fazer o seu trabalho. Com cuidado, com precisão, com respeito. É por isso que os outros anjos o temem. Não porque ele seja cruel, mas porque ele é devotado. E a devoção, a verdadeira devoção, é a força mais poderosa que existe. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Sério. Clique no botão de inscrição se ainda não o fez, porque vamos nos aprofundar ainda mais a partir daqui. Agora vamos falar sobre o relacionamento de Azrael com os outros arcanjos, porque é aqui que a história fica realmente pessoal. Capítulo 8. A relação com outros arcanjos. Os anjos não têm amizades da mesma forma que os humanos. Eles não riem durante as refeições, não compartilham histórias, não se consolam mutuamente após um dia difícil. Mas eles têm sim relacionamentos, laços, entendimentos. E a relação de Azrael com os outros arcanjos é uma das partes mais fascinantes e inexploradas de sua história. Vamos começar com Michael. Miguel é o guerreiro, o protetor, aquele que luta na linha de frente de cada batalha espiritual. Ele é ousado, forte e, quando necessário, repleto de fúria justa. Mas veja bem, Michael luta para proteger vidas. Esse é o seu único propósito. E Azrael? Azrael põe fim à vida. Então, como eles coexistem? Algumas tradições sugerem que Miguel respeita Azrael, mas à distância. Eles servem ao mesmo Deus, mas suas missões são opostas. Miguel salva, Azrael toma. Imagine ser Michael. Imagine passar séculos protegendo uma alma, guiando-a, ajudando-a a sobreviver a perigos e tentações. E então, depois de todo esse trabalho,
Azrael chega e num instante tudo acaba. Michael alguma vez se sente frustrado? Alguma vez ele deseja poder deter Azrael, mesmo que apenas uma vez? Os textos não dizem nada, mas imagino que haja uma tensão aí. Não ódio, mas uma espécie de tristeza. Porque Michael sabe, no fundo, que não importa o quão bem ele proteja alguém, Azrael acabará aparecendo. E Michael não pode fazer nada a respeito. Agora vamos falar sobre Gabriel. Gabriel é o mensageiro, aquele que traz notícias de Deus aos profetas, a Maria, a Maomé. Sua voz moldou a história da humanidade. Mas as mensagens são sobre começos, anúncios, novos capítulos. Azrael fala sobre finais. No entanto, existe uma ligação entre eles, porque toda a grande história que Gabriel anuncia, todo nascimento, toda profecia, toda missão, eventualmente leva a Azrael. Gabriel revela seu propósito. Azrael o busca quando ele é cumprido. Em alguns textos místicos, existe uma bela ideia de que Gabriel e Azrael são duas metades do mesmo processo. Gabriel abre a porta, Azrael a fecha. Um traz a mensagem, o outro traz o silêncio. E talvez, só talvez, eles se entendam melhor do que qualquer outro anjo, porque ambos lidam com momentos que mudam tudo. Depois, há o Israfil. Israfil é o anjo que tocará a trombeta no fim dos tempos. Quando ele soar essa trombeta, todo o universo entrará em colapso. Cada alma será julgada. Tudo chegará ao fim. E aqui está a parte assustadora. Depois que Israfil tocar a trombeta, os últimos seres a morrer serão os próprios anjos. E Azrael será um deles. Na verdade, segundo algumas narrativas, Azrael será o penúltimo anjo a morrer. Somente Israfil sobreviverá a ele. Então, Israfil e Azrael compartilham algo único. Ambos sabem como é o fim, não apenas para indivíduos, mas para tudo. Imagino que exista uma espécie de entendimento tácito entre eles. Um respeito que nasce da consciência de que suas tarefas são as mais árduas, as mais definitivas. E talvez, nos momentos que antecedem o fim do universo, eles se olhem. Dois seres ancestrais que serviram fielmente desde o princípio. E talvez eles concordem com a cabeça, porque eles fizeram o seu trabalho, até o fim. Mas eis o anjo de quem ainda não falamos, aquele cuja relação com Azrael é a mais complicada. Lúcifer. Antes de sua queda, Lúcifer era um dos maiores anjos do céu. Alguns dizem que era o mais belo, o mais inteligente e o mais próximo de Deus. E Lúcifer sabia sobre Azrael. Ele sabia qual era o papel de Azrael. Mas eis a questão: Lúcifer o temia? Alguns estudiosos acreditam que parte da rebelião de Lúcifer estava enraizada em sua recusa em aceitar a morte. Não necessariamente a sua própria morte, mas a ideia da morte em si. Lúcifer queria ser eterno, imutável, além das consequências. E Azrael representava a única coisa da qual Lúcifer não podia escapar: a realidade de que tudo, até mesmo o maior entre eles, podia ter um fim. Talvez Lúcifer não tenha se rebelado apenas contra Deus. Talvez ele tenha se rebelado contra a própria ideia de Azrael, contra a noção de que até mesmo ele, a estrela da manhã, pudesse ter um fim. E talvez seja por isso que, mesmo agora, Lúcifer evita Azrael, porque Azrael é a única verdade que Lúcifer não pode distorcer, com a qual
não pode negociar, que não pode seduzir ou enganar. Quando Azrael chega, a história termina. Sem discussões, sem segundas chances. E para alguém como Lúcifer, que construiu toda a sua existência no orgulho e na recusa, essa é a derrota definitiva. Se você se interessa por esses relacionamentos, deixe um comentário. Conte-me qual dinâmica entre anjos e Azrael mais lhe interessa. E se você ainda não é assinante, inscreva-se agora, porque estamos prestes a explorar a parte mais pessoal desta história. Os humanos que realmente conheceram Azrael e viveram para contar a história. Bem, mais ou menos. Capítulo 9. Histórias daqueles que o conheceram. A maioria das pessoas nunca vê Azrael chegar. Num instante, estão vivos. No seguinte, desaparecem. E nesse meio tempo, Azrael realiza seu trabalho tão rápido, tão silenciosamente, que não há tempo para processar tudo. Mas há alguns, muito poucos, que tiveram uma experiência diferente. Pessoas que viram Azrael antes de seu tempo, que falaram com ele, que tiveram uma escolha, ou pelo menos um momento de compreensão. Essas histórias são raras e são impactantes. Vamos começar com um dos mais famosos, o rei Salomão. Salomão era conhecido como o homem mais sábio que já existiu. Ele conseguia falar com os animais. Ele comandava os gênios. Ele construiu um templo que se tornou uma das maravilhas do mundo antigo. Mas nem mesmo Salomão conseguiu escapar de Azrael. Segundo a lenda, Salomão estava em seu palácio um dia, supervisionando a construção do grande templo, quando viu uma figura se aproximando. A figura estava calma, silenciosa, e Salomão, com toda a sua sabedoria, soube imediatamente quem era. Azrael. Salomão perguntou: "Vocês vieram me buscar?" E Azrael respondeu: "Ainda não, mas em breve." Salomão não entrou em pânico. Ele não implorou. Em vez disso, pediu um favor. "Deixe-me terminar primeiro o templo", disse Salomão. "Deixe-me concluir esta última coisa." Azrael concordou. Então Salomão continuou seu trabalho. Os dias se passaram, as semanas, os meses, e finalmente o templo foi concluído. Mas eis a reviravolta. Quando Azrael finalmente veio buscar a alma de Salomão, Salomão não caiu. Ele não desabou. Em vez disso, permaneceu de pé, apoiado em seu cajado, olhando para o templo que havia construído. E ele permaneceu assim, por semanas, talvez até meses. Os trabalhadores continuaram a construir. Os gênios continuaram a trabalhar, porque enquanto Salomão estivesse de pé, eles presumiam que ele ainda estava vivo, ainda observando. Mas ele não era. Sua alma já havia partido, levada por Azrael. E seu corpo permanecia ereto, um guardião silencioso de sua criação final. Foi somente quando um pequeno verme roeu seu cajado que o corpo de Salomão finalmente caiu. E só então todos perceberam. Ele estivera morto o tempo todo. Por que Azrael permitiu isso? Por que deixou Salomão de pé? Talvez tenha sido respeito. Talvez tenha sido misericórdia. Talvez tenha sido uma dádiva para um homem que serviu fielmente por toda a sua vida. Ou talvez tenha sido um lembrete de que mesmo na morte, o propósito pode permanecer. Agora vamos falar sobre o profeta Maomé.
Na tradição islâmica, disse que Azrael apareceu ao profeta perto do fim de sua vida. Mas Azrael não veio para levá-lo à força. Ele veio para lhe oferecer uma escolha. Você pode viver mais tempo, se quiser, disse Azrael, ou pode vir comigo agora, para estar com o seu Senhor. Maomé, apesar da dor e das dificuldades de seus últimos dias, escolheu partir. Não porque ele quisesse escapar da vida, mas porque ele estava pronto, porque ele havia cumprido sua missão e porque ele confiava no que havia do outro lado. E Azrael, segundo a narração, foi gentil com ele. Não houve luta, nem medo, apenas uma transição pacífica. Essa história é importante porque mostra algo que temos discutido o tempo todo. Azrael não é seu inimigo. É ele quem te ajuda a atravessar o rio quando chega a hora. E para aqueles que estão preparados, que viveram com propósito e fé, essa travessia não é algo a temer, é algo a se aceitar. Mas nem todos têm essa escolha. Existe outra história, mais sombria, sobre um homem que tentou escapar de Azrael. Em um conto antigo, um rico mercador caminhava por um mercado quando viu uma figura na multidão. A figura olhou diretamente para ele e o sangue do mercador gelou. Ele sabia, de alguma forma, que era Azrael. Aterrorizado, o mercador fugiu. Comprou o cavalo mais veloz que encontrou e cavalgou por dias, até chegar a uma cidade distante, pensando ter escapado. Mas quando chegou, exausto e aliviado, viu a mesma figura à sua espera. Azrael. Por que você me olhou assim na praça do mercado? Perguntou o comerciante. Você ficou surpreso em me ver? Não fiquei surpreso, respondeu Azrael. Fiquei simplesmente intrigado, porque me disseram para levar sua alma até aqui, nesta cidade, e eu me perguntava como você faria a viagem no tempo. O comerciante havia se deparado diretamente com o seu próprio destino. Esta história não é sobre crueldade. É sobre inevitabilidade. Não importa para onde você vá, não importa o quão rápido você corra, quando seu nome desaparecer do pergaminho, Azrael estará lá. Não porque ele esteja te perseguindo, mas porque é aí que a sua história termina. E talvez haja algum conforto nisso, porque significa que você não precisa passar a vida fugindo. Você não precisa viver com medo. Você só precisa viver plenamente, honestamente, com propósito. E quando chegar a hora, Azrael te encontrará. Se essas histórias te tocaram de alguma forma, deixe um comentário. Me diga qual delas te impactou mais. E se você achou este conteúdo útil, clique no botão curtir. Isso ajuda mais do que você imagina. Agora, vamos falar sobre uma das partes mais misteriosas e incompreendidas da história de Azrael: a diferença entre Azrael e a própria morte. Capítulo 10. A própria morte. O ser versus o anjo. Eis uma pergunta que pode parecer estranha à primeira vista. Azrael é a mesma coisa que a morte? Ou são entidades distintas? A maioria das pessoas presume que sejam a mesma coisa. Azrael é o anjo da morte, então ele deve ser a morte, certo? Não exatamente. Em muitas tradições antigas, a morte não é apenas um conceito, é um ser, uma criação, algo que Deus fez, assim como fez os anjos, a terra e a humanidade. E Azrael?
Foi a ele que foi dada a autoridade sobre aquele ser. Deixe-me explicar. Segundo algumas narrativas islâmicas, quando Deus criou a morte, ele a formou como uma entidade real. Ela tinha presença, peso, poder. E quando os anjos a viram pela primeira vez, ficaram impressionados. Já falamos sobre isso antes. Todo anjo que contemplou a morte desmaiou por 1000 anos. Mas eis o detalhe crucial. A morte era poderosa demais para qualquer anjo controlar sozinho. Então, Deus deu a Azrael algo único. Não apenas a tarefa de levar almas, mas a autoridade para comandar a própria morte. Nessa interpretação, Azrael não mata, a morte mata. Azrael apenas a direciona, a guia, diz-lhe para onde ir e quando atacar. É uma distinção sutil, mas importante. Pense nisso da seguinte maneira: a morte é a espada, Azrael é a mão que a empunha. E por ter recebido essa autoridade, Azrael tornou-se a personificação da morte, aquela que as pessoas veem, aquela que as pessoas temem. Mas a força real por trás disso, isso é algo ainda mais primitivo, algo que até o próprio Azrael deve respeitar. Agora, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Segundo a escatologia islâmica, no fim dos tempos, algo incrível acontecerá. Após o dia do juízo final, depois que cada alma for encaminhada para o paraíso ou para o inferno, depois que o universo for remodelado, um evento final ocorrerá. Deus invocará a própria morte, e a morte, esse ser poderoso e avassalador que já ceifou bilhões de vidas, aparecerá. Algumas tradições dizem que ele assumirá a forma de um carneiro. Outras dizem que aparecerá como uma criatura indescritível. E Deus a colocará entre o paraíso e o inferno, onde todos possam vê-la. E então, diante de toda a criação, Deus aniquilará a morte. Naquele instante, a morte morrerá. E com isso, o próprio conceito de fim deixará de existir. A partir desse momento, aqueles que estiverem no paraíso viverão para sempre, sem medo de perdê-lo. E aqueles que estiverem no inferno permanecerão para sempre, sem esperança de escapar. A eternidade realmente começará. Mas eis a questão: o que acontece com Azrael? Porque se a morte morre, qual é o propósito de Azrael? Alguns estudiosos acreditam que Azrael também morrerá, que seu papel estará completo e ele será liberado de seu dever. Outros acreditam que Azrael permanecerá, mas transformado. Não mais o anjo da morte, mas algo diferente. Talvez um guardião, talvez uma testemunha. Ninguém sabe ao certo. Mas há algo profundamente comovente na ideia de que Azrael, que já encerrou tantas histórias, um dia terá a sua própria história encerrada. Que aquele que recolheu todas as almas acabará por ser recolhido também. E talvez, naquele momento final, Azrael finalmente descanse, porque o seu fardo, o fardo mais pesado que qualquer anjo já carregou, será aliviado e ele estará livre. Se você chegou até aqui, faz parte de um pequeno grupo de pessoas que realmente exploraram essa história em sua essência. Obrigado por estar aqui. Clique no botão de inscrição se ainda não o fez, porque estamos quase no fim e quero deixar-vos com algo impactante. Vamos falar sobre onde Azrael está hoje e o que sua história significa para nós. Capítulo 11.
O dia em que a morte morrerá. Imagine um mundo onde a morte não existisse mais. Não porque as pessoas deixem de morrer, mas porque a própria morte, o conceito, a força, o ser, é destruída. É isso que está por vir, pelo menos de acordo com a tradição islâmica. Já falamos sobre o início da história de Azrael, seu propósito, seu poder. Mas agora, vamos falar sobre o seu fim. Porque sim, até o anjo da morte tem um fim. Após o soar da trombeta, após a ressurreição dos mortos, após o julgamento estar completo, Deus trará a morte de uma forma que todos poderão ver. Será colocada entre o paraíso e o inferno, uma fronteira, uma lembrança do que um dia foi. E então, Deus ordenará que a morte seja vencida. Naquele instante, toda alma compreenderá. É isso. Não há mais segundas chances. Não há mais finais. Não há mais adeus. O que você tem é o que você terá para sempre. Para o povo do paraíso, esta é a melhor notícia que se possa imaginar. Chega de medo. Chega de perdas. Chega de se perguntar se isso algum dia vai acabar. Não vai. Mas para o povo do inferno é o oposto. Não há mais esperança. Não há mais o pensamento. Talvez um dia isso acabe. Não vai. E Azrael? Segundo algumas narrativas, ele estará entre os últimos anjos a morrer. O próprio anjo da morte provará a morte. Há algo quase poético nisso. Aquele que tirou tantas almas finalmente terá a sua própria alma tirada. Mas por quem? Alguns dizem que será diretamente por Deus. Outros, por Israfil, o anjo da trombeta. Mas a maioria das tradições sugere que o fim de Azrael será único. Silencioso. Respeitoso. Porque depois de tudo o que fez, depois de todas as almas que guiou, depois de todos os fardos que carregou, Azrael merece um fim em paz. E talvez, só talvez, quando a alma de Azrael for levada, ele finalmente entenda o que todos aqueles por quem ele veio se sentiram. O medo, o alívio, a transição. E talvez, naquele momento, ele sinta algo que nunca sentiu antes. Paz. Agora, vamos retomar o assunto, porque esta história não é apenas sobre um anjo ancestral, é sobre você, e sobre mim, e sobre todos que estão ouvindo. A história de Azrael é um espelho. Ela nos convida a olhar para nossas próprias vidas e perguntar: estou pronto? Não estou necessariamente pronto para morrer, mas estou pronto para viver de uma forma que tenha significado. Porque eis a verdade: Azrael está chegando para todos nós. Isso não é uma ameaça, é apenas a realidade. A questão é, quando ele chegar, o que encontrará? Encontrará ele uma alma em paz? Uma vida bem vivida? Momentos de bondade, amor, coragem e crescimento? Ou encontrará uma alma repleta de arrependimento? Uma vida dedicada a perseguir coisas que não importavam? Momentos de crueldade, egoísmo e medo? A escolha é sua. Agora mesmo. Hoje. Azrael não julga. Ele apenas revela. Viva de tal forma que quando ele chegar, você esteja pronto. Não porque você seja perfeito, mas porque você tentou. E talvez, só talvez, quando Azrael aparecer, você o veja não como uma figura de medo, mas como um amigo, alguém que esteve com você o tempo todo.
esperando pacientemente pelo momento em que sua história neste mundo termina e sua história no próximo começa. Se você se identificou com essa mensagem, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvi-la, porque todos nós precisamos de lembretes como este. E se você quiser continuar explorando essas histórias profundas e significativas, inscreva-se no canal. Temos muito mais para descobrir juntos. Agora, para o capítulo final, vamos falar sobre Azrael em nosso mundo atual. Capítulo 12. Azrael em nosso mundo atual. Azrael não é apenas uma figura de textos antigos. Ele está vivo em nossa cultura, em nossa arte, em nossas conversas. Mesmo que as pessoas não saibam seu nome, elas sentem sua presença. Cada história sobre a morte, cada poema sobre finais, cada canção sobre dizer adeus, carrega um pedaço da essência de Azrael. Ele é a morte na cultura ocidental. A figura silenciosa de preto, segurando uma foice, caminhando pela névoa. Ele é o psicopompo na mitologia, o guia que conduz as almas através do rio. Ele é a sombra à margem de cada vida, lembrando-nos de que o tempo é precioso. Na literatura, Azrael aparece repetidamente, às vezes pelo nome, às vezes disfarçado. O poeta Henry Wadsworth Longfellow escreveu sobre ele como uma figura gentil que coletava flores, almas, para o jardim de Deus. Leigh Hunt o descreveu como um ceifador sombrio, caminhando silenciosamente entre os vivos. Mesmo nos tempos modernos, Azrael aparece nos quadrinhos, nos filmes, nas séries de TV. Às vezes ele é retratado como malvado, um vilão a ser derrotado, mas, com mais frequência, em histórias que o compreendem, ele é retratado como neutro, nem bom, nem mau, apenas necessário, porque é isso que Azrael é, necessário. Sem ele, não haveria fim, e sem um fim, nada teria sentido. Valorizamos os momentos porque eles não duram para sempre. Mantemos as pessoas por perto porque sabemos que um dia não poderemos mais. Azrael é a razão pela qual valorizamos a vida. E talvez esse seja o seu maior dom. Não se trata de tirar almas, mas sim de lembrar que cada respiração, cada sorriso, cada conversa importa, porque um dia será o último. Então, aqui está a minha pergunta final para você. Como o conhecimento sobre Azrael muda a maneira como você vê sua vida? Isso te assusta ou te motiva? Isso te dá vontade de fugir ou te dá vontade de viver mais plenamente? Deixe sua opinião nos comentários. Porque eu realmente quero saber o que você pensa. E se este vídeo te emocionou, se te fez refletir, se te deu uma nova perspectiva, faça-me um favor. Partilhe-o. Envie-o a alguém que precise de ouvir esta mensagem. Porque a história de Azrael não é apenas sobre a morte, é sobre a vida, sobre viver com propósito, sobre entender que cada momento é uma dádiva. E quando o dia finalmente chegar, quando Azrael aparecer ao seu lado, você estará pronto. Não porque você seja perfeito, mas porque você viveu de verdade. Obrigado por me acompanharem nesta jornada. Obrigado por seguirem esta história até o fim. Se você quiser mais análises detalhadas como esta, inscreva-se no canal. Ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima. Mantenha a mente aberta. Mantenha o coração pleno. E lembre-se,
todo fim é também um começo. Até a próxima!